Glória, glória. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Vamos ficar de pé, meus irmãos, para a gente orar pela palavra de glória. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, melhor dizendo, Senhor, meu Deus e nosso Pai. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, pela tua palavra. Deus, fala conosco. Obrigado, Senhor. Através da tua palavra. Deus. Meu Deus amado, que eu consiga, Deus, passar para a igreja aquilo que o Senhor É ministrou no meu Deus, coração. glória. Meu Deus amado, que a palavra que eu falar aqui, Senhor, não seja eu falando, Pai, mas que seja, Senhor, o teu Santo Espírito falando por intermédio de mim. Aleluia. Pai, que a palavra que eu vou falar, Senhor, nessa noite, Pai, que ela não possa sair vazia, Deus. Deus. Mas que o teu Santo Espírito possa trabalhar, Deus, no nosso coração. Para que nós venhamos servir a Ti da forma como o Senhor quer, Pai. Glória, glória. Da forma como o Senhor diz na tua palavra, Deus, de todo o coração, em verdade e em espírito, Senhor. Deus, assim nós oramos, Pai, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos que se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13. Amém? Conhecido como o capítulo do amor. Aleluia. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13. Amém? Louvado seja Deus. A Deus seja dada toda a glória e toda a adoração. Vou iniciar a leitura. Amém, meus irmãos? 1 Coríntios, capítulo 13. Vamos ler do verso 1 ao 13. Glória a Deus. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Versículo 3. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres e entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, de nada isso adiantará. Versículo 4. O amor é paciente e bondoso. O amor não arde em ciúmes e não se envaidece. O amor não é orgulhoso, nem se conduz de forma inconveniente. Não busca seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, o amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais se acaba. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Pois o nosso conhecimento é incompleto e a nossa profecia é incompleta. Mas, quando vier o que é completo, então o incompleto será aniquilado. Quando eu era menino, falava as coisas como um menino, pensava como um menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas de menino. Porque agora vemos no espelho, de forma obscura, depois veremos face a face. Agora meu conhecimento é incompleto. Depois conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permaneçam na fé, a esperança e o amor. Entre estes, porém, o amor é o maior. Amém, meus irmãos? Pode se assentar. Aleluia. Meus irmãos, esse versículo, a qual nós acabamos de ler, ele é um dos versículos mais conhecidos da Bíblia. Esse capítulo, que é o capítulo 13, que Paulo escreveu para a igreja de Coríntios, é conhecido como o capítulo do amor. Pois o apóstolo Paulo vai falar sobre as características do cristão, sobre as características do amor que o cristão ele deve ter. Aleluia. E meus irmãos, nessa igreja a qual Paulo escreveu essa carta, estava tendo muitos problemas, meus irmãos. Havia entre os irmãos processos. Sim, isso mesmo, meus irmãos. O próprio irmão processava um ao outro na justiça. Havia, meus irmãos, naquela igreja muita imoralidade sexual. Havia, meus irmãos, naquela igreja muita divisão, pois, meus irmãos, eles preferiam os líderes diferentes. Glória a Deus.
sobre essa questão, Paulo vai falar o seguinte: quem é Apolo? Quem é Paulo? Eu apenas reguei, quem deu o crescimento foi Deus. E meus irmãos, Paulo ele vai escrever essas cartas para orientar os cristãos sobre os problemas que está tendo na igreja. Meus irmãos, Paulo está orientando os cristãos, segundo o capítulo 12. Paulo começa o capítulo 12 falando dos dons espirituais. Logo depois, meus irmãos, ele vai para o capítulo 13. E ele fala, meus irmãos, no capítulo 13, que o amor, ele é o maior de todos os dons. Paulo vai dizer, meus irmãos, que ainda que ele fale a língua dos homens e a língua dos anjos, de nada isso vai adiantar, porque não tem amor. Glória. Percebemos, meus irmãos, que o amor é o maior dom que o cristão deve ter. Precisamos amar. A base do evangelho, meus irmãos, que nós conhecemos é aquela que diz em João 3,16. Vamos repetir, amém? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Então, meus irmãos, a base do Evangelho, toda a obra do Novo Testamento é baseada em uma coisa: o amor. E, meus irmãos, nesse versículo, João 3,16, que nós acabamos de ler em voz alta, vai dizer que Deus amou o mundo. Deus não amou a terra, meus irmãos, Ele amou as pessoas que estão no mundo, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não venha perecer, mas venha ter a vida eterna. Mas, meus irmãos, quando Jesus chegou, aconteceu uma coisa que não era esperada, meus irmãos. Aquele, meus irmãos, que ele chegou, Jesus chegou para aqueles, mas a Bíblia vai dizer que aqueles que eram para ser deles, Jesus os rejeitaram. E todo aquele que recebeu o direito de ser filho de Deus pode ser chamado filho de Deus. Sabe o que isso significa, meus irmãos? O dom de Deus da salvação, a graça de Deus não está somente para os judeus, está também para nós, está para os gentios, está para todas as pessoas do universo. Porque Ele veio para aqueles que eram seus, mas os seus não os receberam. E todos aqueles que receberam poderá, meus irmãos, ser chamados filhos de Deus, meus irmãos. Aleluia. Meus irmãos, quando nós lemos o capítulo 13, Paulo, meus irmãos, ele vai destacar que o amor, ele é superior, meus irmãos, a todos os dons espirituais. Paulo vai dizer que ainda que ele fale a língua dos anjos, de nada isso terá valor, meus irmãos. Aleluia. Paulo vai também dizer das características do cristão. Paulo vai dizer que o amor é paciente, o amor é bondoso, o amor ele não arde em ciúmes, meus irmãos. O amor ele não se envaidece. O amor, meus irmãos, ele não é orgulhoso. O amor, meus irmãos, ele não busca os próprios interesses. Ele busca o interesse do próximo. O amor ele não se irrita, meus irmãos. O amor não se ressente do mal. O amor, meus irmãos, não se alegra com a injustiça. Pelo contrário, quando nós cristãos vemos a injustiça, nós ficamos como? Indignados. Porque dentro de nós, meus irmãos, habita uma coisa, que é o Santo Espírito de Deus. Nós temos essas características. Glória a Deus por isso. Você pode dizer glória a Deus? Louvado seja o nome de Jesus, meus irmãos. A Bíblia vai dizer que o amor tudo sofre, o amor tudo crê, o amor tudo espera, meus irmãos. E também, meus irmãos, o apóstolo Paulo falou uma coisa que eu acho interessante, é que havendo profecias, elas desaparecerão, meus irmãos. Havendo línguas, elas, meus irmãos, cessarão. Havendo ciência, meus irmãos, ela passará. Mas uma coisa, meus irmãos, que não pode passar é o amor. Aleluia, Deus, glória. E, meus irmãos, Paulo vai dizer que quando ele era menino, ele falava como as coisas de menino. Ele pensava como menino. Mas quando ele começou a ser homem, ele deixou as coisas de menino para trás. Glória a Deus, aleluia. E largou as coisas de menino. Sabe o que Paulo está querendo falar aqui, meus irmãos? Da maturidade cristã. Aleluia. Nós precisamos ser maduros, meus irmãos. Nós não podemos, meus irmãos, nos comportar como pessoas meninas na fé. Não podemos, meus irmãos, nos comportar, não podemos pensar, meus irmãos, como crianças na fé. Aleluia. E, meus irmãos, Paulo vai dizer três coisas, meus irmãos, no versículo 13. Agora, pois, permaneçam na fé, na esperança e no amor.
Mas desses todos, um deles é maior, que é o amor. Então, meus irmãos, devemos amar uns aos outros. Devemos, meus irmãos, orar uns aos outros. É Deus. E, meus irmãos, eu lembro de uma... Jesus. Eu lembro de uma época da minha vida, a qual eu era novo convertido, e um amigo meu, ele acabou, meus irmãos, se afastando do Evangelho. Aquela coisa, ele parou de congregar, meus irmãos, e quando nós paramos de vir para a igreja, uma coisa que começa, meus irmãos, instantaneamente é a frieza espiritual. Esse amigo meu, esse meu irmão, que eu amo muito, ele acabou se afastando do Evangelho, acabou seguindo as suas próprias paixões carnais. E, meus irmãos, naquela época eu era novo convertido e fui pregar para ele. E eu lembro, meus irmãos, que eu fui pregar para ele, eu estava falando, estava pregando, só que eu estava mais pregando, meus irmãos, focando no pecado dele e não estava pregando com amor. Quando eu vi essa palavra, eu me lembrei dessa época. Eu estava pregando para ele, meus irmãos, mas eu não estava pregando com amor, eu estava pregando simplesmente, meus irmãos, com impaciência mesmo no meu coração. Não estava olhando para o amor, não estava olhando a alma dele, estava olhando o pecado dele. E, meus irmãos, não é dessa forma. A Bíblia diz na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, a partir do verso 23, pois tudo o que vocês fizerem para o Senhor, façam de todo o coração. Porque, meus irmãos, não podemos fazer as coisas para Deus de toda forma. Não é assim, não existe isso, meus irmãos. Eu adoro a Deus do meu jeito, eu faço as coisas do meu jeito. Não existe isso. A Bíblia relata, meus irmãos, uma forma clara de nós adorar a Deus, uma forma clara de nós buscar, uma forma clara de nós de exortar os irmãos, de nós evangelizar, e é com amor, meus irmãos. Aleluia. Glória. E hoje, graças a Deus, eu pude ver ele novamente, pude conversar com ele e pude pregar o Evangelho, né? E dessa vez eu aprendi a lição. Eu preguei de uma forma diferente. Eu falei do amor de Jesus. Eu falei coisas de coração para ele. Eu disse: ó, meu irmão, na época que eu estava afastado, era mais difícil ainda voltar para a presença de Deus. Era mais difícil ainda, porque, meus irmãos, para eu ter aquele nível de intimidade com Deus de novo que eu tinha quando eu era convertido, era mais difícil. Porque eu estava entregue, meus irmãos, às minhas paixões carnais, aos meus interesses, ao que eu queria na minha vida. Eu estava mais me preocupando com a minha vida do que em agradar a Deus. E, meus irmãos, pela misericórdia de Deus, eu pude pregar novamente para ele. E ele ouviu, meus irmãos, o Evangelho. Ele ouviu que dessa vez eu estou mais maduro na fé. Eu estou focando mais na alma, meus irmãos. Eu só quero, meus irmãos, anunciar aquela palavra, meus irmãos, que chegou até a mim. Eu só quero anunciar aquele Evangelho às pessoas que não conhecem. Aleluia. E, meus irmãos, ele pôde ouvir essa palavra. Eu conversei com ele durante muitas horas e Aleluia, Jesus. acredito, meus irmãos, que o Evangelho foi pregado para ele. Deus quer. E eu acredito logo, eu sempre oro por ele, que ele vai voltar para os caminhos do Senhor. Então, meus irmãos, quando nós formos exortar uns aos outros, quando nós formos pregar, meus irmãos, para as pessoas, nós devemos fazer isso com amor. Amém? E louvado seja o nome de Jesus. Eu quero começar a distribuir as oportunidades. A irmã Rosilene está com a oportunidade de compartilhar algo da parte de Deus. Amém? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Glória. Santos irmãos da paz do Senhor. Amém. Aleluia, Jesus. Glória. Louvado Eu seja